Um dos elementos mais importantes e fundamentais para uma obra se desenvolver naturalmente e ser mais fácil de se trabalhar, com certeza é a liberdade criativa, onde os escritores podem projetar suas ideias sem se preocuparem com possíveis correntes que prejudicariam o desenrolar de um projeto, assim deixando tudo mais fácil, pois na maioria das vezes isso se conclui em bons resultados para eles e para os consumidores. Porém, dependendo de qual tipo de pessoa que detém este poder de liberdade em suas mãos, podemos acabar presenciando resultados muito únicos. Seeing Spanky treat Xander with newfound respect made me realize two men can be as close as a man and a woman. And maybe, just maybe, one little gay marriage won't ruin the world. Os desenhos adultos são algo extremamente comum nos dias de hoje, sendo uma das áreas da animação que se destacaram na indústria nos últimos tempos, mas por volta de 20 anos atrás, eles eram extremamente comuns e raros, e quando eles eram feitos, eram produzidos com muito baixo orçamento, e vistos como algo de última categoria, o puro lixo da sociedade, onde apenas degenerados e esquisitos o consumiam. Mas é exatamente aí onde está o ponto. O ser humano é muito interessado pelo absurdo e o proibido, e nesse desenho aqui, ironically, the only way I could get rid of the virus was to have gay sex. nós temos de sobra. Então, se você veio para ver desgraça, nojeira e qualquer tipo de coisa que pode gerar sérios problemas na justiça, você veio ao lugar certo. Então se preparem para ver e conhecerem Draw Together. Mas antes, seria muito bom se vocês se inscrevessem, darem like, hyparem o vídeo e se puderem se tornarem membro do canal, eu ficaria muito feliz. É isso, sem piada. Draw Together, ou A Casa Animada, que foi como ficou traduzido aqui no Brasil com esse nome, é um desenho que eu sempre tive vontade de falar aqui no canal, porque eu realmente não entendo como ele não é tão lembrado assim no mundo afora, e principalmente no Brasil, porque é simplesmente incrível que ninguém nesse país conheça esse tumor benigno que é esse desenho. Mas então, apresentando aqui para vocês, Draw Together é um desenho da Comedy Central, na qual se trata de um reality show fictício com personagens convivendo entre si sobre a mesma casa. Resumindo, é basicamente um BBB só que bom. Now we may be stuck here entertaining the world for nothing. But if we don't fight, or drink, or fuck, or suck, or jerk, or three-way fuck, or necrofuckphilia, then the producers won't have no show to show. Com cada personagem representando vários estereótipos de diferentes áreas da animação e outros mais específicos, onde nós temos as representações mais óbvias como a Princesa Clara, que é uma óbvia referência a uma das principais fórmulas de sucesso da Disney, que são as suas princesas, sendo assim como elas, extremamente pura, inocente e delicada. Silly black people. They always think they can accomplish everything by just sitting around. Temos também o Capitão Herói, que é a alusão aos quadrinhos, filmes, desenhos, séries e jogos ou qualquer outra mídia que os super-heróis invadiram ao longo desses anos. E que, inclusive, ele predata a chuva de filmes de super-heróis que começou um pouco antes dos anos 2010 e que percorre até os dias de hoje, onde que ninguém aguenta mais a não ser os próprios fãs desses filmes. Também temos a Tutti, onde ela representa os desenhos dos anos 20 e 30, sendo a famosa Era de Ouro das animações. E ela sendo como qualquer produto fabricado por Hollywood, a sua data de validade bateu faz muito tempo, então por conta disso ela resolve que não tem mais nada a perder. Hey, look what I found in your ear. Is it a quarter? Oh no, it's a tumor! E também existe representações de áreas mais específicas, como o Spunk Ham, que ele é um pop-up de propaganda de site pornô. Isso com certeza é uma das representações que existem. Sei lá, aquele macaco roxo ou até aquele Clips grávido estavam tão ocupados assim para terem que chamar esse cara aqui? E também temos a Foxy, que ela está aqui para ser uma paródia a desenhos da Hanna-Barbera muito populares dos anos 60 e 70, mas na prática ela acaba servindo como estereótipo de mulheres negras apetitosas. Foxy Love, a mystery-solving musician with a sweet ass. Eu juro por Deus que eu não tô inventando. E também tem um Zender que, enfim, não dá tempo de apresentar todo mundo aqui, senão as pessoas vão começar a assistir o YouTube Shorts para poder ver esse vídeo. Assim como a própria proposta do BBB, o desenho se propõe em mostrar como pessoas com diferentes ideias e costumes se comportam compartilhando o mesmo teto. Olha, como o meu nutricionista me receitou a não consumir besteira, eu não assisto BBB, então eu não sei se as regras que o desenho tira sarro é diretamente vindo do reality, mas como também infelizmente esse programa é o maior passatempo dos brasileiros, onde é tão importante saber que em 2007 um dos integrantes da casa,
o MC Peida Fogo traiu a esposa dele com 7 mulheres com nanismo nos bloquinhos de carnaval na cidade de Cu Pequeno. Olha, talvez eu realmente esteja errado em não assistir o programa. Talvez eu deva fechar os olhos e assistir uma distração feita para desviar a atenção dos problemas do país enquanto o Estado cria uma população mansa, assim sendo mais difícil de se revoltar contra o governo. O desenho, além de mostrar como esses reality shows ganham às custas da exposição de pessoas ao ridículo para ganhar algum dinheiro fácil, a obra também tem como principal destaque tirar sarro de qualquer coisa que exista na cultura pop e na indústria no geral. E em vários momentos eles fazem referências bem diretas a outros desenhos. Como em um episódio que os personagens da casa suspeitam que o personagem Xander, que faz referência a jogos antigos como Mario e Zelda, ser fã da série Stranger Things. Come on, Xander, we all know you're gay. You don't have to keep living a lie. You know, I used to say I wasn't black. I just tell everybody I fell into a vat of chocolate pudding. Hello? I am on a never-ending quest to save my girlfriend. What more proof do you need? E então eles fazem vários testes para provarem que ele realmente é gay, até que a verdade venha à tona. E para comemorar que tem pedra na Cacolândia, eles resolvem fazer uma festa de arromba. Gay, é claro. Onde por algum motivo tem o Hortelino troca-letra dos Looney Tunes e o Pac-Man travestido da própria esposa. E o que eu acho muito engraçado nessa cena aqui é que eles censuram o rosto e não falam o nome do Hortelino em nenhum momento para evitarem problemas com a Warner. Mas ao mesmo tempo, eles mostram e falam o nome do Pac-Man e da Miss Pac-Man. Oh, listen, Pac-Man. I know your ex and my girlfriend are good friends, but let's keep this between us, huh? I mean, there's no reason Miss Pac-Man needs to know I'm gay. Oh, sweetie. I think she already knows. E como não poderia faltar, o desenho também faz várias sátiras ao mundo real, tanto que nesse mesmo episódio do Zandir, o Speng e o Ling Ling, que faz referência a animes de romance como Chaves, nesse mesmo tempo do descobrimento do Xander, o Ling Ling mostra seu poder mais forte entre eles, que é o de ser asiático, e com esse poder ele consegue fabricar a televisão da casa deles com apenas um tricô. Ok, né? E vendo isso, a mente do Spank começa a trabalhar, e assim ele tem uma ideia. Então ele resolve explorar o Ling Ling, o escravizando e o chicoteando para ele produzir centenas de sapatos para a NBA. Sim, eles falam o nome da NBA na cara dura e ainda apontam o dedo, dizendo que eles financiam diretamente o trabalho forçado. Eu acho que não tem como ter mais bolas de aço do que isso. Mas por conta do trabalho do Ling Ling ser rápido e eficiente, uma criança vietnamita vai até a casa deles e pedem para eles pararem de produzir. Senão ele e seus vários irmãos vão ficar sem empregos na fábrica da Shein e vão passar fome. Mas como uma boa representação de um chefe capitalista, o Spank caga e anda para crianças famintas. Porém, mais tarde, ele volta com seus irmãos. E só vejam. Isso não é ficção. Crianças asiáticas realmente podem fazer isso. Agora esse é o momento onde eu tenho que agradecer as pessoas que me dão esmola e financiam esse canal. Então se você quiser me apoiar e aparecer no meio do vídeo aqui pra dizer oi, seria bom você se tornar membro, senão o Pênis Wise vai lhe pegar. Logo de imediato, é inevitável o desenho não ser comparado com South Park, porque, primeiro, ambos são da mesma emissora, com alto humor negro, e ambos servem para mostrar o quão o mundo é ridículo. Porém, os dois fazem a mesma coisa de formas muito diferentes. Enquanto South Park costuma satirizar mais diretamente pessoas famosas, fazendo uma espécie de rage bait para a pessoa que eles estão zombando / criticando, eles também pegam assuntos que estão em alta em um determinado ano e o exageram com situações extremamente absurdas, mas sempre com a mensagem de: só ridicularizamos vocês porque vocês continuam sendo ridículos. Enquanto Draw Together foca mais na cultura pop e Hollywood como indústria. Sim, eu sei que South Park também faz isso, mas o Draw Together é muito mais direto. Os criadores, pelo visto, só queriam dar um murro na cara de alguém sem dizer o porquê. E por isso, por mais que eles tenham os mesmos objetivos de expor tudo ao ridículo, no final eles têm motivações e alvos diferentes. Mas essa relação entre os dois, eu vou aprofundar mais pra frente no vídeo, porque tem muita coisa pra falar sobre ela. Mas antes, vamos ver o primeiro episódio do show. Ele começa com o narrador apresentando os personagens de uma maneira que podemos entender a essência de cada um deles. E assim, após a introdução, vemos eles tendo suas primeiras interações entre si. Em resultado, temos os primeiros conflitos de suas personalidades. E enquanto isso, a Toot, assim como uma pré-adolescente de 2018 com foto do Bart triste no perfil do WhatsApp, ela começa a ter um ataque de carência para chamar a atenção do Xander. I'm Toot. I'm a sex symbol. I am Xander. I'm on a never-ending quest to save my girlfriend. Girlfriend? You have a girlfriend? When were you gonna tell me about this girlfriend? Why do
E após esse literal ataque de pelanca, o Capitão Herói e o Spank comentam sobre esse babado do Xander, com o Capitão tomando o lado dele. Porque ele deve ser fiel à sua namorada? Não, é claro que não. É porque, de acordo com ele, as mulheres da casa não valem um esforço. Mas assim que ele profere essas palavras, a Foxy aparece para a alegria do Capitão. E então, após a chegada da Foxy, as coisas começam a se animar, até que a Princesa Clara tenta conversar com ela. Porém, ela acaba se esquecendo que ela não está conversando com seu grupo de amigos no Discord. I'm glad you're finally here. Would you be a dear and fetch my bags, servant girl? What did you just call me? Servant girl. Oh, many pardons, or my bad. What do people call yourselves these days? Mammy, Mooly, Topsy, Shfuggy? Oh my God! She thinks you're our servant because you're black! Depois dessas palavras doces dessa chanceler alemã, elas acabam se esbofeteando e o clima da casa fica extremamente pesado. E para consertar isso, a Fox traz um monte de bebida para deixar todos loucos e fazer uma festa com direito à briga de Smalugos, pintos tortos na nossa cara e a Tut ainda tentando dar investidas no Xander. Would you just put it in me already? Even if you just need a place to pee. E enquanto todo mundo se divertia, a Clara tenta se enturmar na festa, mas sem sucesso. E após isso, a Tut prova que o seu peso não é a única coisa grande que ela tem. E ela se mostra ser uma grande arrombada, atendendo o telefone e falando com a namorada do Xander no lugar dele. E enquanto isso, o Spank vê a Clara chorando sozinha em um cantinho. Mas por causa disso, eu não sei como eu posso descrever essa cena. Então, ele meio que fica duro vendo a Clara chorando, mas o negócio dele é igual de um porco, então é enrolado e depois ele fica reto. Com isso, os dois acabam conversando dentro de uma piscina de bolinhas, por alguma razão, e após essa conversa, a princesa resolve se desculpar com a Foxy e esclarecer tudo. I don't blame you for being mad, Foxy. After all, your people do have terrible tempers, and it must be so frustrating that you're not as buoyant as regular people. Com essa tentativa falha de desculpas por parte da princesa, a Fox percebe que ela é só uma garota muito burra, influenciada pelo seu pai que tem tatuado nas costas "O Sul é meu país". Então a Fox resolve acabar com o racismo da única forma possível. Girl, Foxy Love is gonna teach you how to open up your mind. And your mouth. Oh my God! Depois que os produtores mostraram seus fetiches sexuais por mais de 1 minuto de episódio, a Tut conta para o Xander a filha da putagem que ela fez. Que bom que ele não reagiu mal. E então, sem mais nada a perder, ela oficialmente se torna a puta da casa. E então ela resolve estragar mais um relacionamento, onde ela conta para a Clara que, na verdade, ela foi abusada pela Foxy. Então a Clara fica extremamente puta e resolve tirar uma satisfação com ela. Mas acaba não saindo como esperado, e com isso, a Clara denuncia a situação para os produtores do programa, e então eles abrem uma votação para determinar se a Foxy deve sair da casa ou não. E enquanto o caos reina na casa, ela acaba desabafando com o Ling Ling, na qual ninguém entende ele porque ele fala japonês. Após ouvir isso, a Clara resolve escutar esse conselho e percebe que ela precisa desfazer a votação, e com isso ela consegue e o episódio acaba. And I think we'd all benefit from keeping Foxy. So who's with me? Do I hear one vote? One vote to keep her? Come on, guys, she's a good hard worker. She's healthy and she's got a strong load-bearing back. I got one vote. Do I hear two? Do I hear 2 votes? Check out these strong pink gums. She obviously comes from good stock. Do I hear 2? É, realmente. O que eu posso falar? O que é curioso sobre esse desenho é que, primeiro, é quase impossível de se assistir ele hoje em dia, porque ele não está em nenhuma plataforma de streaming, e pelo visto só está disponível na gringa. Então, se vocês quiserem assistir esse desenho, boa sorte para entrar em sites russos e links estranhos. Eu até tinha pensado em colocar um link de um drive na descrição com os episódios que eu consegui baixar algum tempo atrás, que eu mesmo legendei, mas eu não quero ser alisado pela Viacom, então sinto muito. Mas o que eu acho comicamente incrível sobre esse desenho é como eles trabalham muito bem os personagens e suas desgraças em paralelo aos seus respectivos temas. E eu acho que o melhor exemplo disso é o da Princesa Clara, que por ser uma princesa de conto de fadas, que tem suas criações desde o século XIX pra trás, ela serve para vermos que não tem nada de bonitinho naquelas histórias e que as pessoas daquela época eram extremamente horríveis.
assim como as pessoas sempre foram. E ela também serve para mostrar como o ódio pode ser propagado se você viver em um ambiente bem merda. E esse comportamento é muito bem mostrado durante os episódios. Também temos o caso da Tut, onde pra mim ela é o caso mais genial e poético daqui, onde, como eu disse mais cedo, ela representa, pelo menos pra mim, a validade de Hollywood, pois ela faz alegoria a uma estrela em decadência, na qual a sua era já passou e ficou para trás, e principalmente nessa época dos anos 20, onde as atrizes eram moldadas para serem apenas rostinhos bonitos, com corpos irresistíveis e nada mais, o que era um desafio para as atrizes consideradas velhas demais, pois quanto mais velha for ficando a atriz, mais ela será deixada de lado. Aí do lado temos o outdoor, que representa a imbecilidade dos desenhos para criança. Is a result of childhood trauma. The best treatment for this is to simulate the womb of the patient's mother using blankets. Or a whale's vagina. Mas o que realmente me impressiona e até assusta aqui é como a animação é extremamente competente. Cada personagem tem um traço para remeter ao seu respectivo tema, como um Spank, que tem uma linha de contorno mais grossa e movimentos mais rígidos, já que ele é baseado em animações baratas em Flash, enquanto os outros têm uma linha de contorno normal. Mas também tem a Clara, que tem o seu contorno com cores para imitar a animação da Disney clássica. E é genuinamente impressionante o tanto de cuidado e qualidade que colocaram no desenho, como nessa cena dela se reencontrando com o pai. Yes, Father. I shall miss you. Eu acho que eu nunca vi um desenho com tanta liberdade assim. Até o próprio South Park tinha algumas restrições e censuras, como o caso do Maomé, mas isso é por conta, de novo, do desenho atacar pessoas diretamente, o que é mais fácil desse tipo de coisa acontecer. Mas agora uma coisa curiosa que acontece com esse desenho, onde além do fato dele não ter tido uma dublagem brasileira, o que é muito estranho, porque outros desenhos da Comedy Central, como o próprio South Park e essa abominação aqui, terem recebido uma dublagem até que bem rápido, e principalmente na época que o desenho estreou aqui no Brasil, ele e o South Park seriam uma dupla perfeita para a experiência das crianças que viam o canal escondido na época, porque esse seria o típico desenho que seria lembrado hoje em dia por conta de seus momentos absurdos e da sua dublagem icônica, e eu tenho 100% de certeza que isso seria um sonho de consumo se esse desenho caísse no estúdio de dublagem de certas pessoas por aí. Meninas! Bem, como isso hoje em dia seria quase um milagre de se acontecer, e como eu não tenho um emprego de verdade e esperança de construir um futuro próspero, eu fiz questão de montar um elenco para uma possível dublagem, então vejam se vocês aprovam ou não. Isso aqui é escrito de cabeça pra baixo? Letras de cabeça pra baixo eu só aceito em lojas de brinquedos. Chega de ser gay, isso é uma ordem. Me empresta sua televisão. Tem um encontro com uma moçoila linda. Ela vai assistir um filme lá em casa. Eu estou tentando impressioná-la. É a minha individualidade. Me desculpa por usar assim. Você tá nervoso, não tá? Boa sorte pra gente. Eu sei que você vai partir, seu bobo. Por acaso você pensa que eu sou uma cabeça de vento? Tá, tudo bem, sabe? Você tá certa. E eu não vou servir. Eu não sou magra, não sou glamurosa e eu não sei muito sobre moda. Menino! Ele disse menino! Ele disse menino! Ele disse menino! Ele disse menino! Puxa, eu acho que não tem problema um homem ter voz de garotinha. O que o meu amiguinho tá querendo dizer é que vimos um cara tentando abrir os armários e aí a gente lutou. Eu comecei, solta a carteira, mané. Aí ele foi, bem, eu reagi, bum. O Ling Ling não precisa de dublador, por motivos óbvios. Agora, o que eu realmente acho engraçado relacionado ao desenho é que, de novo falando, ele é muito pouco conhecido no Brasil, mas em contraparte, ele é muito famoso no resto da América Latina. Eu conheci esse desenho mais a fundo graças à ligação com os Los Hermanos, porque na época que eu usava o maldito Twitter, apareciam tweets da comunidade latino-espanhola sem eu mesmo pesquisar nada, mas isso foi uma das melhores coisas que poderia acontecer, porque eles são 300 mil vezes mais engraçados e civilizados que os brasileiros e os americanos do site, e por conta disso aparecia vários clipes da Casa dos Dibujos. Eu realmente não sei o porquê o desenho é tão amado pelos hispânicos, mas eu só sei que eu fico muito feliz. Mas como já diz o ditado, tudo que é bom dura pouco, porque depois de 3 temporadas de muito preconceito e ataques à comunidade judaica, o desenho foi cancelado. Bem, não tem um motivo cravado do porquê o desenho foi cancelado, porque na verdade o desenho não foi cancelado de fato. A Comedy Central só não encomendou uma 4ª temporada. Mas, nessa mesma época, a Viacom, que é dona da Nickelodeon, uma empresa chata pra caralho, comprou a Comedy Central. Então, provavelmente, especulando aqui, ela viu seu conteúdo extremamente ofensivo e gráfico e achou ele um pouco perigoso. Bem, talvez porque o vilão da série literalmente se chame Produtor Judeu. We want back in the house, Mr. Jew Producer. I'll tell you what. I'll let you back into the house if you play a little game of Simon Says. E assim, a série ficou no vazio. Até que 2010, BUM! Filme de Draw Together.
O filme serve para fechar a história do desenho, onde ele justamente trata do fato do show ter sido cancelado, na qual os personagens da casa não são notificados que o show acabou, porque o produtor do programa os manteve escondidos do dono da emissora, que é o vilão do filme, onde ele cancelou o programa por pura vingança, até o momento que ele descobre que eles ainda estão vivos, e então ele resolve mandar o seu agente mais perigoso. Intelligent, smart, robot, animation, eraser, lady, otherwise known as Israel! Que inclusive ele é dublado pelo criador de Family Guy. Isn't it hard to destroy innocent people that have never wronged you? Everyone's wrong, Israel! Agora que eles estão sendo caçados, o produtor do programa também conta que na verdade eles são paródias de personagens já existentes. E após muita perseguição e muito gasto do governo americano, eles resolvem se separar para tentarem recuperar o show. Então uma parte vai acompanhar a Clara até o seu castelo e a outra metade vai conversar com a protagonista do novo show que substituiu eles na grade, onde é bem nítida a clara paródia South Park, e é realmente bem estranho ver o desenho que tira sarro de todo mundo ser zoado. Well, of course you were canceled. You guys were filthy and offensive without ever having a point. You know, like social commentary. Everybody knows that these days if you want to be raunchy and funny on TV, you need to also be relentlessly preachy. E nesse meio tempo, a princesa Clara está em estado de negação após ela descobrir que ela é uma paródia, e ela realmente acredita que seria uma princesa da Disney. I'm trying to impress the goddamn king, and I can't fucking sing if you keep flapping those dick-sucking lips of yours. Princesa da Disney, você disse. E por conta do esforço que a Clara fez para fazer essa merda, ela acaba se sacrificando para os outros fugirem. Mas ninguém mandou ser burra também, né? E antes disso tudo começar, no momento que eles estavam sendo perseguidos, a Tutti aproveitou e roubou o carro deles e fugiu sozinha. E detalhe que ela tá grávida do Barney dos Flintstones. Eu já nem sei mais. E então eles vão atrás dela para conseguirem recuperar o show, e com o auxílio da menininha que eu me recuso a pronunciar o nome. Well, good, cause we need your help, suck my tank, girl. E assim eles vão para uma ilha que lhes dá um propósito para as suas piadas, ou melhor, um ponto para que elas existam. Mas o Spank vê a situação e não gosta disso, e convence a todo mundo a ser quem eles são. Mas aí que vem o plot twist, onde na qual a menininha estava trabalhando para o dono da emissora. Então acontece um monte de merda, e para mostrar que o filme é realmente de ficção, Israel resolve fazer o bem e ajuda eles. Mas com isso, o dono da emissora resolve levar a ilha toda junto com eles. Mas então eles são salvos pelo e o filme acaba assim. Ah, shit, cunt! Esse filme é com certeza algo diferente, e uma das primeiras coisas de se notar é a sua animação, que é em flash. Isso acontece porque a Comedy Central cortou o orçamento do filme, mesmo que na época a série fosse a segunda maior audiência. Mas até que dá pra entender, porque o filme foi lançado diretamente para o DVD. Well, no offense to you guys, but I don't want to be in a direct-to-DVD movie if it doesn't have a happy ending. DVD! Uma coisa que também ocorre aqui é que o filme é bem mais explícito que a série original. Sim, eles conseguiram fazer isso. E isso acontece porque já que o show deles foi cancelado, eles simplesmente não têm o porquê de serem mais censurados. Então os autores usam essa desculpa pra do nada colocar uma cena de sexo explícito entre a Tutti, a Fox e uma personagem random que eles só botaram pro pessoal bater palma antes dos créditos rolarem. E também tem um momento quando os personagens do nada resolvem fazer uma suruba enquanto a menina explica o plano pra eles. E também tem um Capitão Herói que no filme, por algum motivo, começa a namorar um cadáver, que ao longo dos minutos do filme, obviamente apodrece cada vez mais. My girlfriend. Molly, is it okay if I call you my girlfriend? I know I probably should have asked you first. King Mari, look who I found! Isso que eu chamo de desenvolvimento de personagem. O filme todo se envolta a criticar esse passe que muitas obras têm para fazer conteúdos absurdos, como o próprio South Park, que tem muitos momentos que ultrapassam da linha, mas já que eles fazem críticas sociais sobre o mundo, eles podem, enquanto os Draw Together só que é ser ridículo por ser ridículo. E pra terminar com chave de ouro, sabe aquela imagem da Lindinha grávida? Então, isso é de um episódio de Draw Together. E aquele gif do trem entrando no túnel também. Mas que jornada, viu? Eu realmente queria falar muito desse desenho, porque pra mim, ele é uma joia rara, encontrada no fundo do lixo, muito pouco conhecida. Mas agora chegou a parte chata, onde eu preciso falar o óbvio. Esse vídeo não tem nenhum intuito de atacar ou ofender qualquer tipo de pessoa, porque talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo possam se sentir ofendidas ou incomodadas com algumas coisas que eu mostrei do desenho. Mas é sempre importante de se lembrar que nunca, jamais devemos confundir comédia com algo sério. O humor é justamente para
para nós pararmos de pensar nos problemas da vida, sendo a piada pesada ou não. A comédia nunca é feita para diminuir ou prejudicar ninguém. O único objetivo do humor é fazer as pessoas rirem, e se você não conseguiu rir com uma piada e não gostou dela, tudo bem, não tem nenhum problema e não há nada de errado com isso. Mas se você continuar consumindo esse tipo de comédia que você não gosta e continuar reclamando, aí é quem acaba virando a piada, é você. Meu amigo Papa Defunto, esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros.